O século XIX certamente foi um dos períodos mais importantes para o avanço social e científico em todo o planeta. O cenário mundial remodelou fronteiras, reformou pactos sociais, criou invenções fundamentais até os dias de hoje, novas ideologias transformaram a sociedade e moldaram assim o cenário atual em que vivemos. Assim como existiram figuras históricas marcantes como Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Abraham Lincoln, Nikola Tesla, Mary Curie, Rainha Vitória e muitos outros. No meio de tudo isso, destacam-se também alguns acontecimentos no Novo Mundo, como a luta dos domínios pela liberdade e independência de seus soberanos. E o que as metrópoles coloniais não saberiam é que quase toda a América teria sua independência até o final do século, destacando o continente no cenário mundial e quebrando os 300 anos de autonomia e poder exercidos pelos europeus. Meu nome é André e venho por meio do canal Legado Histórico apresentar fatos relacionados à história e à política, deixando claro que todas as informações apresentadas aqui são tiradas de fontes confiáveis e estarão disponibilizadas na descrição do vídeo. É comumente falado que a independência do Brasil aconteceu no ano de 1822 com o famoso grito Independência ou Morte, de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. Mas o que muitos não sabem é que alguns anos antes da independência, o Brasil já não apresentava mais o status de colônia de Portugal. E para entender isso, é necessário revisitar o período anterior ao 7 de setembro. A história começa em 1807 na Europa. As guerras napoleônicas estavam em seu auge e países considerados potências capitulavam facilmente nas mãos de Napoleão Bonaparte. Muitas vezes, coalizões foram formadas para derrotar o imperador da França, mas apesar das tentativas, elas não eram pares para o grande armée do imperador. Contudo, Napoleão estava em guerra com o Reino Unido, e sua marinha, comparada com a dos ingleses, era 44% menor, o que dificultava Napoleão de executar um plano de invasão no outro lado do Canal da Mancha. Portanto, a França adotou a estratégia de um bloqueio continental, obrigando todos os países da Europa a realizarem embargos econômicos contra os britânicos, e assim prejudicá-los com a falta de suprimentos. Porém, o Reino de Portugal violou a regra, devido à sua antiga aliança militar que possuía com os britânicos, causando assim uma mobilização da França contra o território lusitano. Como retaliação, o rei Dom João VI juntou a família real e fugiu na madrugada de 25 de novembro com destino ao Brasil. Napoleão reagiu frustrado ao ver que o objetivo da invasão era capturar os braganças para assinar a rendição do país. A chegada ao Brasil aconteceu em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808, aportando ao seu destino 8 naus, 5 fragatas, 3 brigues e 30 navios mercantes, escoltados todos por 4 navios de guerra britânicos. Toda a frota estava composta pela dinastia Bragança, partes de sua corte, do clero e da nobreza. Sua estadia na cidade foi de aproximadamente 45 dias, onde após esse período os exilados partiram para a capital, Rio de Janeiro. Toda a passagem do Reino ao Novo Mundo seria marcada por diversas reformas. Foi decretado primeiramente a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, um evento importante e crucial para a independência, pois foram criados ali os primeiros interesses econômicos da Inglaterra com o Brasil. As reformas foram principalmente focadas no Rio de Janeiro, pois a família real julgava a cidade como pútrida, despojada e mal planejada. Fundou-se assim a primeira biblioteca real em solo brasileiro, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, uma academia militar, diversos novos prédios públicos e um jardim botânico. As campanhas de Napoleão terminaram em novembro de 1815, com uma derrota francesa na épica Batalha de Waterloo. Decretado o último exílio do imperador na ilha de Santa Helena, o destino da Europa estava selado a crises que afetariam totalmente o modelo social e econômico dos países, uma mudança radical nas fronteiras europeias, o fim do Sacro Império Romano-Germânico e um descontentamento ainda maior das colônias da América em relação às suas metrópoles. Os europeus haviam acabado de entrar em uma nova era, e Portugal, obviamente, também estaria incluído nela. As consequências para Portugal após a fuga da família real em 1808 foram desastrosas. O presságio da humilhação em que o reino lusitano estava prestes a sofrer começou com um pequeno terremoto em Lisboa, no mesmo dia em que os braganças partiram para o Brasil. Isso gerou um sentimento de pânico na população. Agricultores, sabendo que suas propriedades seriam alvos dos franceses, fugiram para a capital. A chegada do exército da França, comandado pelo general Jean d'Aosta Junot, encontrou as ruas de Lisboa totalmente desertas. O general então comandou o saque da cidade, arrombando casas e lojas e confiscando as bagagens da corte deixadas no cais. Após isso, a fúria de Napoleão com o fogo do rei impôs punições duríssimas a Portugal, confiscando as propriedades de todos os portugueses que haviam partido para o Brasil e obrigando uma indenização de guerra de 100 milhões de francos, o que se aproxima a 1,2 bilhão de reais ou 400 milhões de euros. A nobreza rapidamente aderiu ao conquistador francês, e o povo se refugiou na Grã-Bretanha.
Enquanto as ideias da Revolução no Porto ganhavam popularidade em Lisboa, Pedro recebia um manifesto escrito pelo patriarca da Independência e maçom José Bonifácio de Andrade e Silva, e assinado por toda a Junta Provincial de São Paulo, denunciando os planos portugueses. O documento citava palavras que inspiraram o príncipe como "Nada temos a esperar de Portugal a não ser escravidão e horrores". Embora o príncipe não tivesse intenções de continuar no território, mas sim voltar para Portugal, a carta de Bonifácio o convenceria a permanecer, imortalizando esse dia como o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Pedro foi então ao seu palácio no Rio de Janeiro realizar um discurso que foi marcado com a frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico". O evento marcou a aproximação do príncipe com a elite brasileira, já que estes também apoiavam a independência, pois estavam lucrando com os portos abertos às ações e eram contrários às novas ideias portuguesas. E foi essa aproximação que faria dele o futuro imperador do Brasil, fundando assim um regime monárquico que abrangeria todo o território e evitaria a formação de pequenas republiquetas independentes, como foi o caso dos países colonizados pelo Império Espanhol. Com o discurso de Pedro no Dia do Fico, o Brasil agiu intensamente no processo de independência nos próximos meses, tendo uma extrema influência de José Bonifácio e a esposa de Pedro, Maria Leopoldina. Em maio, foi decretada uma lei que obrigava que todas as legislações criadas em Portugal só teriam efeito no Brasil com o aval do príncipe regente. Esta decisão chegou até Portugal, fazendo Dom Pedro ser julgado pelo povo como traidor da pátria lusitana. Uma carta, então, foi escrita pela corte do rei Dom João VI e enviada para o Brasil. Nela, havia ordens que obrigavam o retorno imediato de Pedro à Europa. Porém, antes de chegar às mãos do príncipe, pararam no domínio de Maria Leopoldina. Lendo todas as informações contidas naquela exigência, ela escreveu outro documento para ser enviado junto da correspondência da corte. Neste documento, ela denunciava para o seu marido todas as movimentações que o exército de Portugal estava fazendo e encorajava o príncipe a não retornar para a Europa. Enquanto a crise acontecia, o príncipe regente encontrava-se em uma viagem do Rio para São Paulo, para apaziguar um motim de elite local, a qual ameaçava o governo executivo com o não cumprimento de uma ordem de Pedro, que requisitava a presença do presidente da junta provincial, João Carlos Hohenhausen, para a corte do príncipe na capital. A viagem começou em 14 de agosto de 1822, durando pouco menos de um mês, onde por curiosidade foram percorridos 1.300 quilômetros em 6 dias. A preocupação do futuro imperador do Brasil com a crise teve como objetivo evitar uma tentativa de separação do estado de São Paulo e pulverizar uma possível ameaça à integridade nacional, já que a sucessão de motim contra a coroa poderia resultar em diversas outras revoltas de cunho separatista, ainda mais num período tão instável como aquele que o país se encontrava. Em 5 de setembro, Pedro chegou a Santos para visitar familiares de José Bonifácio. 2 dias depois, por volta das 4 horas da tarde, o mensageiro que levaria as cartas de Leopoldina chegou ao cortejo do príncipe, que estava próximo às margens do rio Ipiranga, onde tinha parado para que Pedro atendesse ao chamado da natureza, como relataria a comitiva, pois ele estava há dias sofrendo problemas intestinais. O monarca então pegou as correspondências, que eram cartas de Leopoldina, José Bonifácio, o seu pai João VI e a última da corte portuguesa, exigindo o retorno do príncipe e a prisão de Bonifácio. As cartas estarão sendo mostradas a seguir, e você poderá pausar o vídeo para ler. Pedro, após ler todos os documentos, revoltou-se, arrancou todas as insígnias militares lusitanas de seu corpo, subiu em sua mula e, após levantar a sua espada, mencionou a seguinte frase: "As cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre-se, portanto, declarar já a nossa independência. Desde este momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte seja a nossa divisa." A cena, embora nunca comprovada que tenha sido real, foi imortalizada no quadro de Pedro Américo, pintado 40 anos depois da independência, a mando do segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. O discurso marcou oficialmente o fim das ligações do novo Império do Brasil com o Reino de Portugal, fundando uma nação independente com uma constituição outorgada em 1823. Era previsto um sistema monarquista parlamentar, com os 3 poderes separados, o que revoltou Dom Pedro, pois ele queria um regime absolutista centrado no próprio imperador. Esse impasse criou uma rivalidade de Dom Pedro com José Bonifácio, o homem por trás de todo o planejamento da independência, o que resultou em sua demissão e um golpe de estado que dissolveu a Assembleia Constituinte. O regime de Dom Pedro seguiu-se de 1822 até 1831, como um governo extremamente impopular e autoritário. O primeiro reinado resumiu-se em revoltas e guerras internas contra apoiadores de Portugal, a perda do território da Cisplatina, região que daria fundação ao Uruguai, e a Confederação do Equador, uma revolta que eclodiu no Nordeste em 1824 e era republicana e separatista.
Após essa tentativa frustrada de separação, diversas outras se seguiriam durante toda a história do primeiro reinado e do segundo reinado também. O Brasil, mesmo independente, era instável, com diversas regiões ainda sendo pró-portuguesas, como o Nordeste e o Norte. Portanto, isso resultou numa guerra de independência do Brasil, que começaria em 1821 e seguiria até 1824, como uma guerra civil travada entre lusos e brasileiros. O conflito deixou o Brasil extremamente endividado e com um registro de mais de 20 mil mortos, dos quais 90% eram brasileiros. Com 9 anos sob o título de Imperador do Brasil, Dom Pedro I abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831. Voltando a Portugal com o título de Duque de Bragança, assumiu a liderança na luta para restituir à filha Maria da Glória o trono português, que havia sido usurpado pelo irmão Dom Miguel, com quem travou uma batalha que durou mais de 2 anos. Vencendo o embate, Dom Pedro restaura o absolutismo e instala no trono português a sua filha Maria da Glória, como Dona Maria II. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon morreu de tuberculose no Palácio de Queluz, no dia 27 de setembro de 1834. Mas a independência brasileira continuaria viva sob 9 anos no comando de uma regência provisória, e depois pelo segundo e último reinado do Brasil, que por si só marcaria diversos eventos na história nacional e internacional, eventos os quais podem se tornar tema para um próximo vídeo.